Primeiro de tudo, obrigada por vocês estarem aqui, terem vindo. Algumas carinhas novas, é muito bom saber que tem gente nova chegando aí no grupo. Sejam bem-vindos. Também quem já está aqui há bastante tempo, a Cíntia também tem, Cíntia, Amanda, o Alexandre também tem participado bastante das lives. É muito legal também ver quem tá voltando sempre. Hoje a gente está aqui com o Rony. O Rony, eu o conhecia, ouvi muito falar do Rony e a Sarinha, né? Ouvi bastante falar deles, mas não os conhecia. Conheci num evento do Beit Brasil. E aí eu também já aproveitei, já comecei a fazer as minhas perguntas, tirar minhas dúvidas com relação a algumas questões financeiras. E a questão do TLUS, né, do Olerite ou contra-cheque, é uma questão que eu acredito que até muitos israelenses não sabem exatamente o que está escrito, o que tem que estar, o que não tem que estar, o que tem que verificar. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu sou casada com um israelense e direto eu pergunto para ele algumas coisas que eu não entendo no TLUS e ele também não sabe me explicar. E o Rony falou que ele também faz isso bastante com outros, né, israelenses. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante aí para aprender com o Rony. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu deixei o Rony... Esqueci de comentar, eu participei de um evento que o Rony apresentou em hebraico, foi muito legal. O BNI. Ele pode falar um pouquinho mais sobre esse grupo também. O que eu achei muito legal do BNI é a questão do networking. Eu quero realmente implementar essa questão do networking, de fazer das pessoas poderem ter a oportunidade de se apresentar, como o Rony acabou de pedir para cada um se apresentar um pouco. E conversar e tirar as dúvidas que cada um individualmente tem dentro da sua área. Então, eu mesma estou sempre entrando em outros webinars e vendo que tipo de ideias eu posso trazer para cá, e com certeza o evento do BNI foi muito legal. É isso, Rony. Então, deixo o palco para você. A gente tem algumas perguntas, eu vou ficar acompanhando as perguntas aqui. Eu sei, eu te passei algumas coisas, vou tentar não te interromper muito, mas o palco é todo seu. Obrigada. Ok, obrigado a você pela oportunidade. Bom, eu vou só, para ajudar também todo mundo, eu vou falar um minutinho sobre mim mesmo, sobre eu, e para vocês também poderem se orientar e saber o que vocês podem perguntar, e também o que eu faço exatamente aqui, que isso também vai ajudar vocês, vai ajudar a guiar o negócio. Bom, apesar do o meu sotaque de carioca é altamente ilusório, que apesar de eu ter 50 anos, aos 17 eu saí do Brasil, e quando eu estava no exército em Israel, eu já não tinha sotaque, nem sabiam que eu era brasileiro, acredite se quiser. Eu tive a felicidade de casar com uma paulista, voltei a falar português, o sotaque voltou, e então, mas de qualquer maneira, todo o meu conhecimento que eu tenho do Brasil, de área profissional, foi mais tarde através de clientes, através de ter que me envolver com clientes com o Brasil. Então, a minha especialidade realmente é Israel, mas eu também posso responder algumas perguntas em relação ao Brasil, porque é a prática. Quem eu sou, o que eu faço? Eu tenho 50, desde os 30. Bom, eu sou casado com a Sarinha, já falei, é paulista, ninguém é perfeito. A gente tem 3 filhos, mora no Yishuv chamado Alon Shvut, perto de Jerusalém. E o meu escritório originalmente é em Jerusalém. Com a corona, a gente até diminuiu um pouco e passou para um WeWork, que é perto aqui da minha casa, é espetacular. A gente gosta muito e a gente tem alguns trabalhadores que estão trabalhando de casa ou em Jerusalém e a gente também atende dinheiro de seguro. O que eu faço? Eu, desde os 30, sou corretor de seguros.
corretor de seguros é um vendedor, é um cara que vende seguros, seguro de carro, seguro de casa, seguro de saúde, ele vende. Qual é o problema do corretor de seguros que eu e alguns amigos meus, outros malucos como eu, descobrimos? A gente descobriu que a gente vendia para as pessoas fundo de pensão e ninguém vai conseguir viver no futuro só de fundo de pensão. Por quê? Porque vocês não escutaram barulho, mas na última década caiu um meteoro no planeta Terra. O meteoro se chama expectativa de vida. Ou seja, as pessoas vão viver muito tempo, que é um grande problema. Porque daqui a pouco a gente vai ver o Tlush de Israel, vocês vão ver quanto as pessoas se separam de dinheiro. Com o dinheiro que a gente separa durante a vida, mesmo que você tenha feito aliar com 25 anos de idade, começar a trabalhar num super salário de high-tech e estão fazendo todas as contribuições que têm que ser feitas, você vai chegar aos 67 sem o dinheiro suficiente para viver até os 120. E 120 hoje em dia já não é só uma historinha, uma anedota bíblica. Para vocês saberem, quem tem filhos aqui, hoje em dia nas seguradoras, a nível actuário, no database dos computadores das seguradoras, os filhos de vocês já estão considerando ele que vão ver até os 100 anos, pelo menos. E muitos de nós aqui vão chegar praticamente a essa idade. Então, da onde que as pessoas vão conseguir viver com esse dinheiro? Então, como eu vou até falar, eu e outro seleto bando de malucos corretores de seguros, alguns anos atrás, fizemos aqui em Israel uma coisa que não tinha, que é o Financial Planning, que é ser planejadores financeiros, que é uma profissão que já existe na Europa, nos Estados Unidos, no Japão há mais de 40 anos, e a gente começou a fazer aqui. O planejador financeiro, ele não só vende, como eu falei, como corretor, a gente ajuda a pessoa a se planejar a longo prazo, que no caso da aposentadoria e do Tlush que a gente vai falar, é que mais eu posso fazer para otimizar o que eu tenho e o que eu tenho que fazer a mais para conseguir chegar no futuro com uma aposentadoria razoável. Essa é a ideia. Tá? Então, eu vou falar os assuntos que eu vou contar aqui e o que eu não vou falar. O que a gente não vai explorar muito aqui hoje à noite são questões trabalhistas. Elas são muito importantes, mas a gente tem que conseguir se focalizar em outras coisas. Então, ou numa futura oportunidade ou com outra pessoa, esse assunto de trabalho. Vou dar um exemplo. Teve algumas perguntas que encaminharam, tipo a Carol, assim, diminuíram o salário em 20%, não botaram em outra niche-merit, coisas do gênero, são de âmbito assim, trabalhista. Eu prefiro que isso seja outra oportunidade. O que a gente sim vai focalizar? A gente vai entender o esquema da pênsia, como a pênsia funciona em Israel. Igual a Carol testemunhou do marido dela, mesmo os israelenses não sabem como funciona o esquema da pênsia em Israel. Quanto separa, para onde esse dinheiro vai, se eu posso tirar esse dinheiro antes, o que fazer com esse dinheiro, qual é o esquema, qual todo o regime da pênsia em Israel. A gente já fala sobre isso. A gente vai falar do Tlush um pouco, vamos passear um pouco no Tlush, para vocês entenderem o que o Tlush dá e o que é retirado no Tlush, tá bom? Inclusive os impostos que tem lá, ok? O que acontece em casos, por exemplo, se o meu empregador está abonando a minha contribuição do meu Tlush e ele não está repassando isso para o fundo de pensão, isso é um assunto doloroso e acontece muito. Tá? E a gente também, se sobrar tempo, já fala um pouco sobre pequenos investimentos e também sobre seguro-saúde em Israel. Essa é a ideia geral, Carol, que a intenção, a declaração de intentos aqui. E vocês podem, através da Carol, interromper. A gente vai tentar responder perguntas na hora, que são exatamente ligadas ao assunto. Tá bom? Eu vou contar mais uma coisa aqui que eu estou fazendo aqui, e aí vocês vão ficar mais à vontade comigo. Hoje em dia é considerado que qualquer empresa ela tem 3 áreas de atividade. Se uma empresa sadia, tem 3 áreas de atividade. Uma é essa aqui, é fazer coisas, a princípio, de graça. Você fazer palestras, você responder perguntas de clientes, isso é coisa que a pessoa faz de graça. Por quê? Além da satisfação que isso dá, isso também cria propaganda, cria marketing, etc., etc., é entendível. A segunda parte de uma empresa hoje em dia é o trabalho normal dela, os produtos e serviços que ela oferece. E a terceira coisa são os serviços VIP que essa empresa pode oferecer. E é o que eu faço. A primeira parte a gente está fazendo aqui agora é essa atuação. A segunda são, se alguém quiser serviços
vocês podem conhecer mais adiante. E o VIP é pessoas, famílias que a gente atende de maneira muito específica e acompanha a longo prazo a nível de planejamento financeiro. Então, por que eu disse isso agora? Porque todo mundo, por favor, sinta-se à vontade de, depois dessa palestra, telefonar para mim, ou mandar um WhatsApp, ou marcar uma conversa pelo telefone ou por Zoom. É uma coisa gratuita, isso está dentro do escopo do nosso trabalho. Ninguém sinta-se que está pedindo favor, está pegando tempo, está incomodando, não. Esse é o trabalho em si. This is the job. Esse é o trabalho, então sinta-se à vontade, e isso é parte do esquema. Alguma pergunta até agora, antes que eu entre nos assuntos em si, Carol? Não, nenhuma pergunta, mas quero dizer, gostei muito da sua introdução, gosto muito do seu jeito Tarles de ser. Os israelenses falando carioquês. Sim, Sim. muito bacana. Ok, gostei. Então, eu não vou pegar pesado com vocês entrando no Toulouse direto, vamos falar um pouco da Pensia, a historinha da Pensia em Israel, como funciona. Ok? Tem muito a se dizer, eu vou tentar falar das coisas essenciais, tá bom? Hoje em dia, nem sempre foi assim, a Pensia é uma contribuição compulsória. Ou seja, tanto o empregador quanto o empregado, eles contribuem de maneira automática, isso aparece no TRUS, como a gente vai ver, e um autônomo, depois de um tempo, ele também, hoje em dia, pelas últimas leis, da última legislação, também ele tem um mínimo que ele precisa contribuir. O que é Pensia? Na verdade, existem vários produtos em Israel que eles, na verdade, têm um nome geral. Vocês devem ter escutado sim ou não, mas o nome geral chama Kupat Gemel. Kupat Gemel é o nome genérico, na verdade, para Keren Pensia, que é fundo de pensão, e Bitur Minalim, ou também Kupat Gemel propriamente dita. Vocês não precisam lembrar disso, que um é fundo de pensão, o outro é Bitur Minalim. Eu nem vou entrar na diferença agora entre o fundo de pensão e o Bitur Minalim e outros produtos, porque isso é um assunto por si só e eu não quero também passar excessiva informação que vai tirar a gente do nosso objetivo, que é dar para vocês a ideia e o conceito de como funciona. O que quer dizer como as coisas funcionam? O nome geral para esses fundos de pensão é Kupat Gemel. O que é uma Kupat Gemel? Kupat Gemel é um contrato, na verdade, através de leis, é um acordo, vamos chamar um acordo social entre o governo e a população. Que o governo fala assim, nós, governo, em Israel, a Medinat Israel, tem o interesse e o intuito e a vontade que nenhum cidadão vá viver de esmolas ou de ajuda do Estado a longo prazo. A gente quer tentar fomentar, a gente quer motivar que as pessoas elas economizem dinheiro e que esse dinheiro no futuro seja o depositário, seja a fonte pelo qual ela vai ter o lado de pensão dela. Então, o jogo é o seguinte, o governo fala para o cidadão, a gente vai te dar alguns benefícios fiscais e você vai contribuir nessa poupança que a gente chama de Kupat Gemel. Kupat Gemel, se fosse traduzir literalmente, seria caixa, Kupá é uma caixinha, né? Gemel é como se fosse um presente, ligmol para alguém, é presentear alguém ou gratificar alguém. É uma caixa de gratificação. O que significa? Que o acordo é o seguinte, o governo fala, vocês, por favor, depositem nessa poupança. Essa poupança, ela no futuro vai ser a fonte pelo qual você vai se aposentar. O dinheiro que você colocar lá, desse dinheiro você vai tirar a tua aposentadoria. Nem sempre foi assim, existem outros esquemas antigos, eu não vou entrar agora na gênese das Kupot Gemel em Israel. Mas hoje em dia, ela é baseada no dinheiro que a gente acumula lá. O governo fala, eu vou te dar alguns benefícios fiscais. Você vai pagar menos imposto de renda, a tua carga de imposto de renda vai diminuir, você vai ter até um pouco de devolução de imposto. Por outro lado, eu vou lhe cobrar uma coisa por esse esquema. O que eu vou te cobrar é que você não vai ter liquidez sobre o dinheiro. Todo o dinheiro que você e o seu empregador colocarem lá, esse dinheiro é seu, ele está em seu nome, esse dinheiro.
Agora, se você quiser retirar ele antes de 67 anos, que é a idade atual para homens, ou 64 anos, idade atual para mulheres, você pode retirar. O dinheiro é seu, é do seu direito de posse, esse dinheiro. Agora, você vai receber uma mordida do leão de 35%. Ou seja, se a pessoa tem 1 milhão de escalino, ele está com 50 e poucos anos. E ele está acumulando isso desde os 20 e poucos anos. E tem 1 milhão lá, ele vê lá, ele pede para receber o statement, e ele vê que tem 1 milhão lá. Você fala, eu quero receber meu dinheiro hoje, não me interessa. Retire meu dinheiro todo que está lá. Dos fundos que tal, não quero saber. Vão dizer para ele, não tem problema, você retira, você vai chegar na tua mão em torno de 650 mil reais, 50 mil escalinho, um pouco melhor que 60 mil reais. E 350 mil, em torno de 35%, vai ficar lá. Então, esse é o esquema da Coupot Gamer. Deposita com a gente, você vai receber ao longo dos anos benefícios fiscais, e quando você chegar aos 67, 64, você vai poder retirar esse dinheiro, grande parte dele tem que ser retirado em porções mensais. Você não pode retirar todo de uma vez. Existia a época em Israel que você poderia retirar todo o dinheiro de uma vez. Hoje em dia, não. Israel copiou uma legislação inglesa porque acontecia um problema em Israel, que também acontecia em outros lugares, que as pessoas retiravam dinheiro quando já estava liberado em 67, e em vez de usar isso para a aposentadoria, compravam um apartamento para o filho, coisa assim, e ficavam sem esse dinheiro. Então, o governo fez um modelo que ele copiou da Inglaterra. Não interessa que a Inglaterra já voltou um pouco atrás, mas alguns anos atrás Israel fez uma mudança um pouco dracônica e falou: todo o dinheiro que vocês botarem lá, ou grande parte, vocês vão poder retirar ele todo mês. Mas, na verdade, você pode retirar parte desse dinheiro também de uma vez só, com algumas condições. Você tem pelo menos uma aposentadoria de 5 mil shekels mensais. Até um certo limite, vão deixar você retirar o dinheiro de uma vez só. Não quero entrar em mais detalhes, porque o simples fato que eu contei para vocês agora, que pode tirar assim, acredite se quiser, vocês agora já estão quase com bacharelado em aposentadoria, aos 10 minutos de palestra, e sabem mais do que um israelense mediano. Tá bom? Mas essa é a questão. Então, Coupot Gamer é o nome geral para o que a gente chama de Keren Pence, Biturnalim e outras coisas. Alguma pergunta até agora, só para eu respirar e tomar café? O Cláudio perguntou, dentro do que você falou do Coupot Gamer, se a Keren Talmud está inclusa. Obrigado por me lembrar. O Keren Talmud tem uma coisa separada. Ainda bem que você me lembrou. O Keren Talmud também é um tipo de poupança, mas ele tem outro intuito. Ele não é para aposentadoria, ele não é a longo prazo. O Keren Talmud é algo que lhe dura 7 anos. O que é um Keren Talmud? Na verdade, é um tipo de poupança que alguns trabalhadores deveriam ter e parte tem, que ele, na verdade, é para ajudar um curso que esse profissional gostaria de fazer. Isso existe muito com os professores em Israel, tá bom? Tem algumas coisas que são características do Keren Talmud. Uma, o dinheiro fica preso 6 anos, no 7º você pode retirar ele sem imposto sobre o investimento. Número 2, ele é facultativo. Você vai trabalhar num lugar, não é obrigatório que o empregador vai te dar Keren Talmud. O Keren Talmud é algo que é 10% do salário, ele é muito significativo, que é 7,5% do salário, o empregador põe 2,5%, você põe. E se você tem o Keren Talmud, é um grande benefício trabalhista, vale a pena ter ele, vale a pena pedir por ele. A gente hoje não vai falar de Keren Talmud, ele tem muitas vantagens, porque ele é um dos poucos investimentos hoje em Israel que você pode fazer com isenção de impostos. Nem vale a pena tirar o dinheiro do Keren Talmud. Quando ele acaba, a gente fala, deixa o dinheiro lá. A gente até transfere para outro tipo de Keren, mas o veículo do Keren ele é muito bom. Não está no nosso escopo agora aqui. A verdade é que ele sim aparece também no Tlush de quem tem Keren Talmud. Rony, tem mais uma pergunta aqui da Amanda. Se existe previdência privada igual nos bancos do Brasil? Muito obrigado. Essas perguntas estão sendo altamente orientadoras para mim, porque eu tinha que frisar uma coisa básica que para mim é óbvio, mas não é óbvio. Tudo que eu falei, todas as previdências em Israel hoje em dia, elas são privadas. Isso que eu falei de Coupot Gamer, o regime delas, como elas funcionam em Israel, por regulamentação,
ela é feita dessa maneira, que você deposita dinheiro, tem contribuições, você ganha benefícios fiscais, mas todas as plataformas que existem hoje em dia, Fruto com Pot Gamer, são instituições financeiras privadas que fazem, geralmente seguradoras. Antigamente, elas estavam nas mãos dos bancos, os bancos fizeram alguns pecados grandes no passado, a legislação, o governo tirou toda essa área de previdência privada da mão dos bancos e passou para as seguradoras. E para algumas instituições financeiras. De modo geral, são as seguradoras que elas, hoje em dia, elas são donas dos maiores fundos de pensão de Israel. Os fundos de pensão que vocês conhecem, ou escutaram falar, eles são parte integral de seguradoras israelenses. Ou seja, hoje em dia, quando o seu empregador está separando do dinheiro para você, do TLUS, e você também está contribuindo, você está contribuindo para algum fundo de pensão ou algum produto parecido dentro de uma seguradora. Pessoal, vocês estão muito dóceis, ninguém está falando nada. Eu quero saber só se tem um feedback, se está todo mundo escutando, e se estão absorvendo, e se a gente pode ir adiante. Sim? Na verdade, eu queria te pedir para você citar alguma dessas empresas. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem os nomes. Vamos dar um exemplo. Existe algumas 10 seguradoras em Israel. As principais são a Amigdala, Fênix, Menora. Um exemplo, para vocês entenderem, por exemplo, existe um fundo de pensão gigantesco chamado Miftahim, que hoje em dia ele pertence à Menora, por exemplo. É assim. Então, cada fundo, existe um fundo chamado Yosma, pertence à Amigdala. Quer dizer, muitos fundos pertencem a seguradoras e são veículos de previdência privada. O que a gente tem de previdência pública em Israel? A gente tem que citar que é o Bitur Leumi. O Bitur Leumi, desde que você chega em Israel, você começa a contribuir e você precisa ter um mínimo, isso também é um assunto por si só para outra palestra, Carol. O quanto você tem que contribuir no Bitur Leumi? Você contribuindo o mínimo de anos para o Bitur Leumi, você tem direito a receber a ajuda máxima do Bitur Leumi. O Bitur Leumi é o Fundo de Previdência Nacional, sim. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia, um casal que contribuiu durante toda a vida para o Bitur Leumi, e eles hoje, ambos estão aposentados, eles ganham do Bitur Leumi 4.200 shekalim, mais ou menos. Ordem de grandeza, 4.200 shekalim. Ok? Qual é o grande porém disso? Quando começou a aliar Rússia e Israel, chegaram alguns russos que já eram sexagenários, ou estavam às portas de se aposentar ou não, mudaram a legislação e o Bitur Leumi ficou mais flexível para que essas pessoas também pudessem receber uma ajuda equiparada, mesmo que eles não tiveram muitos anos de contribuição. Mas, de modo geral, o Bitur Leumi é algo que, para quem hoje está aposentado, ganha em torno de 4.200 shekalim, se você contribuir todos os anos. A má notícia é que, para grande parte de nós que estamos aqui, que não temos 65 anos, temos 50, 40 ou 30, em termos do Bitur Leumi, esse número vai ser um pouco ficção científica. Porque o Bitur Leumi, ele é um dos campeões de Israel como órgão deficitário. Isso não é inédito de Israel, isso aconteceu na Europa toda, isso é um processo que aconteceu na Espanha, na Alemanha, em todos os lugares, que esse valor de 4.200 para um casal, ele vai sofrer uma erosão impressionante. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu faço uma previsão para um casal de 40 anos de idade, quanto de unidade de Bitur Leumi, para mim, o best cenário, o cenário mais otimista, é que eles vão ganhar juntos 2.000 shekalim no futuro, em 2035. Algo assim. Então, levem isso em consideração. Por um lado, existe o Bitur Leumi com uma primeira camada a nível jubilar para a pessoa, mas a tendência dele é a decadência do Bitur Leumi. O Bitur Leumi, hoje em dia, ele já não consegue ele não consegue se comprometer aos atuais compromissos dele e a situação só vai piorar. Isso é um problema macroeconômico em todo o mundo ocidental e aqui não é diferente. Sim, perdão, Carol, você queria colocar Não, eu ia comentar que tem como fazer algum tipo de complemento, né? Sim, a gente vai falar de complemento futuro, mas dando as más notícias. Vamos logo falar a fórmula da aposentadoria em Israel. A fórmula da aposentadoria em Israel, anotem só essa frase. Se vocês lembrarem de alguma coisa essa noite, lembrem dessa frase.
Você tem que, a sua previdência privada, você tem que otimizar ela e complementar. Otimizar e complementar. A questão da aposentadoria, a gente vai falar um pouco dela agora mais a fundo. Como otimizar ela. E o número 2, hoje em dia, ingênua é a pessoa que acha que ela vai conseguir viver só de fundo de pensão. Ela não vai. A fórmula, a estratégia, de modo geral, é que todos nós vamos ter que montar alguns focos de patrimônio que vão gerar algum tipo de receita que vão complementar esse fundo de pensão. Ok? Isso é o modo geral. Então, voltando à ideia geral, otimização e complementação. Vamos falar da otimização. O que eu tenho que otimizar para poder entender? Para otimizar, vamos acabar de entender o DNA do fundo de pensão em Israel. Então, tem essa que a gente falou que o empregador e o empregado contribuem para o fundo de pensão e esse dinheiro é posto em algum lugar. Agora, esse dinheiro todo ano ele rende. Esse dinheiro vai rendendo todo ano. Quem é responsável por quanto esse dinheiro rende? Você. Você é responsável por esse dinheiro. Chega muita gente para mim e fala, Rony, quando o corretor fez para mim o fundo de pensão, ele não me explicou nada, que tinham vários fundos que eu podia. Não, ele fez você assinar um papel, que você está ciente que você pode escolher qual é o fundo que você quer que o dinheiro teu seja aplicado. E, se você quiser mudar, você pode mudar. Mas você não recebeu nenhuma orientação sobre isso. Então, isso, todo mundo tem que entender que todo o dinheiro que apesar que esse dinheiro ele é retirado de maneira compulsória de você e do seu empregador, ele vai para um fundo que é seu. Isso é um fundo de investimentos seu, uma carteira de ações suas. E você pode escolher como o dinheiro vai ser aplicado, o nível de risco dele, em que coisas vai ser aplicado. Existem várias sublinhas, umas posturas de fundos que o dinheiro possa ser. Por que isso é importante? Porque o esquema é assim. Agora, escutem bem a história. Imaginem que o fundo de pensão de vocês é uma mesa. E essa mesa é o fundo de vocês. E todo ano, cada mês, vocês põem um pouquinho de dinheiro em cima dessa mesa e o empregador também põe. E vai acumulando esse dinheiro. Agora, todo ano, esse dinheiro também rende juros. Às vezes ele pode perder também, porque grande parte está no mercado de capitais. Mas, a princípio, esse montante vai subir em cima dessa mesa, que é o seu programa. Quando você chega aos 67, acontece uma coisa incrível. Agora escutem um fato impressionante que nem os israelenses. Se vocês contarem para os israelenses agora, brinquem, façam essa experiência, contem depois para os israelenses, eles vão ficar embasbacados com esse fato que vocês vão escutar agora. Você chega aos 67 e tem uma mesa cheia de dinheiro. E você senta em frente à seguradora ou fundo de pensão e fala, eu estou saindo de aposentadoria. Eles falam para você, parabéns, então vamos passar para a nova fase? E você pergunta, qual é a nova fase? Eles falam para você, a nova fase é começar a receber a sua mesada mensal. Fala, sim, vamos começar a receber a mesada mensal. Então, acreditem se quiser. O cara da seguradora, pena que minha câmera não é móvel, senão eu ia teatralizar mais ainda para vocês. Ele abre uma gaveta imensa, ele pega todo o dinheiro que está em cima da mesa, todo o dinheiro, até o último shekel, raspa essa mesa inteira que vocês acumularam durante toda a vida, e embolsa, por lei, todo esse dinheiro na gaveta da seguradora do fundo de pensão e fala, ok, agora eu vou te dar uma mesada mensal. Eu encapotei todo o seu dinheiro, todo o capital que você fez durante a vida e agora eu vou te dar uma coisa mensal. Como funciona isso? Vamos dizer que você acumulou 1 milhão de shekalim. Eles falam para você nessa hora maravilhosa que eles estão encapotando o seu dinheiro, falam, a gente vai usar a Mafter, o fator 200. Você vai falar, o que é o fator 200? O fator 200 é aquele, para cada milhão que está em cima da mesa, eu vou dividir por 200, 1 milhão por 200, os rápidos em matemática vão entender que é 5 mil, e a sua aposentadoria é 5 mil shekels por mês. Se você tem 2 milhões aqui, se a gente contar, você vai receber 10 mil shekels por mês. O problema é que o fator hoje em dia não é 200. O fator é menos de 200, é 100 e pouco. A gente não sabe até qual é o fator. Ao ponto que, alguns anos atrás, 3 anos atrás, os seguradores falaram para o governo, a gente não vai falar o fator para as pessoas, não, a gente não sabe. Só quando a pessoa se aposentar, a gente vai ver a direção do vento, ver como estão os mercados, e vamos ver como está a taxa de juros, e a gente vai decidir qual é esse fator, que é o denominador do dinheiro teu, e dizer quanto você vai receber mensalmente o dinheiro. Então, em outras palavras, enquanto você não se aposenta, o dinheiro é seu.
É verdade que para você botar a mão nele, você vai perder 35%. Na hora que você quer começar a receber esse dinheiro mensal, antes ele eu não sei como se fala exatamente essa gíria em português, mas ele é encaçapado, encapotado, eu não sei como se fala. Eles pegam seu dinheiro, o dinheiro eles retiram todo, eles tomam posse do dinheiro acumulado, e em relação ao dinheiro acumulado, usam esse fator que eu comentei e montam qual vai ser a sua aposentadoria mensal. Ok? Mais alguns detalhes que eu só vou lembrar para vocês saberem que esse pacote de aposentadoria em Israel, existe um seguro muito importante em Israel, que é o Ovdan Kosher Avodah, ou Pensa Sherim, que se você traduzir, perda de capacidade laboral, que significa o seguinte: se eu, no decorrer dos anos que eu trabalho, eu não posso trabalhar mais de 3 meses por motivo de doença, acidente, algum motivo sério, esse fundo de pensão embutido dele tem um seguro que ele sabe pagar para mim, ele paga 75% do meu salário. Ok? Isso é uma coisa que tem. E mais alguma coisa que tem embutido lá dentro. Como eu não posso mais trabalhar, pode ser que eu não vou trabalhar 1 ano, pode ser que eu não vou trabalhar até a minha aposentadoria, ele continua contribuindo no seu lugar. Ok? Para o montante seu para a Pensa continuar subindo. Eu vou agora eu vou só, antes que eu esqueça, importante, eu vou, com a licença de vocês, fazer um share agora, Carol, e mostrar um Tulush, tá bom? Rony, eu só queria te perguntar, eu só queria te perguntar uma coisa. Você contou a história, né, de como é que funciona a aposentadoria e parece uma história um pouco triste, né? Sim. Ela não é triste, ela é trágica. Tem escapatória? Então, a escapatória, como eu disse, otimizar e complementar. Por quê? Porque ela não tem escapatória por alguns motivos. Ela não tem escapatória porque ela tem um aspecto compulsório. Isso é número 1. Número 2, dentro dos limites, ou seja, dentro do teu salário, dentro da tua receita como autônomo, vale a pena contribuir no fundo de pensão. Porque os benefícios fiscais eles são significativos. Tá bom? Ok? Okay. Eu não vou entrar em detalhe agora, mas eles são significativos, e ainda mais numa época como a nossa hoje em dia, de juros baixos e os investimentos com performance baixo, qualquer ajuda fiscal melhora esse investimento. Então, ele é um investimento bom dentro dos termos dele, em termos da contribuição que você faz dentro. Eu já vou chegar no nível de contribuição, vocês vão entender melhor. Todo mundo está vendo esse Tulush que eu pus aí no chat? Vocês estão vendo na tela? Sim. Só mais uma coisa. A Mônica perguntou uma coisa que eu acho que a gente pode falar mais para o fim, que é com relação ao Pitsuim. Sim. Ela falou... Sim. O que tem ela está perguntando se por causa dessa explicação que você deu, que é por isso que dizem que é melhor não mexer no Pitsuim quando é demitido. Porque é verdade. É verdade. Eu vou comentar daqui a pouco, eu vou comentar só o Tulush, vou entrar em detalhes do nível de contribuição percentual que se faz, e aí eu vou comentar sobre a Pitsuim, a indenização, e vou comentar exatamente o que a Mônica comentou, qual é a melhor abordagem em relação aos Pitsuim, como se deve proceder. Tá bom? Ok? Ok. Pessoal, de maneira geral, olhem o Tulush, qualquer Tulush em Israel, ele está dividido na área da direita e na área da esquerda. Tá bom? Sendo que da área da direita, essa que está em roxo aqui. Por acaso, esse é uma coisa que eu procurei no Google, na internet, também de genérico. Ele é através provavelmente de um professor, está faltando alguns componentes aqui, mas eu quero que vocês entendam a estrutura de um Tulush. Tá bom? Ok? As duas grandes tabelas são as coisas mais importantes do Tulush. A de roxo na direita e essa que está em vermelho na esquerda. O título da de roxo é Tashlumim, são os pagamentos que foram feitos para a pessoa, tá bom? E na esquerda estão Nikuim. Nikuim são, eu não sei como em português se fala Nikuim, são limpeza, seria assim, literal, mas na verdade são retiradas, coisas que foram extraídas desse montante, tá bom? Então, olhem só no lado direito, que tem o salário da pessoa e algumas contribuições que a pessoa pode receber a mais. Pode ser um bônus de viagem, um bônus de transporte, horas extras, várias coisas podem estar incluindo nisso, que faz que na linha embaixo, do Sarrakot Tashlum, totalizante, do salário dessa pessoa é 12.845, que seria o salário bruto.
Tá bom? Esse é o salário bruto. Ok. Então, tudo que está no lado direito são todas as contribuições do salário da pessoa. Existe uma coisa aqui em Israel, é Israblof, que é um pouco de esquema, um pouco de armadilha para as pessoas, que, infelizmente, alguns componentes desse da direita não estão incluídos no cômputo do salário dela para a pência. Tá bom? Então, às vezes a pessoa recebe horas extras ou alguns bônus de trabalho. Isso não está incluído. Eu depois vou comentar sobre a complementação que a pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer também para esses fatores, esses agregados ao salário básico dela, que não estão sendo levados em conta em relação à contribuição para a previdência privada. Tá bom? Então, de modo Rony, geral, também, sim. Também, normalmente do lado direito fica o 10 bis, quem recebe, certo? Eu acho que sim. E tudo que é, na verdade, que você recebe tem que entrar nesse lado direito, porque, por lei, eles têm que mostrar para você tudo que está incluído no seu salário. Tá bom? Até presentes de Hagim Isso também. tá. Sim, essas coisas realmente estão. Na verdade, eu não quero entrar em enveredar muito o lado trabalhista, mas uma coisa importante que vocês têm que saber. Existem dois grandes documentos para um trabalhador em Israel. Um é um Tulush, que vocês chamam de Olerite, pormenorizado e detalhado. E número 2, qualquer trabalhador em Israel precisa ter um contrato de trabalho. Isso é um crime trabalhista se você não recebe um contrato de trabalho. A Vocês gente devem pedir. teve uma conversa anterior com a Declar, que é advogada, ela também falou bastante sobre o contrato. Então, exatamente. Então, esses são os dois documentos mater na questão. Então, vocês estão vendo o Tulush aqui. Então, na direita é a receita, com toda a composição dela. E do lado esquerdo, eu vou passar por uma coisa de cada vez, para vocês entenderem o que estão retirando do salário dessa pessoa. O primeiro é o famoso Massar Nassá. É o imposto de renda em Israel, que num trabalhador é descontado na fonte. Sim, de modo geral, é descontado na fonte. É a primeira linha que vocês estão vendo aqui, no lado esquerdo, nos Nikuim. Ok? Tá bom? Nesse trabalhador específico aqui, ele tem o Keren Ishtalmut, que a gente falou que o Keren Ishtalmut, o que estão tirando aqui é 500 shkalim. Olhem que 500 shkalim é em torno de 2,5% do salário dele. Ok? Porque o que se retira no Tlush, tanto de Keren Ishtalmut, eu vou falar isso devagar, quanto também dos fundos de pensão, é o abono só por parte do trabalhador. Existem as contribuições do lado do empregador, que não estão aparecendo aqui. Logo depois eu vou mostrar para vocês uma tabela mostrando quais são as contribuições que existem. Tá bom? Mas o que vocês estão vendo aqui são só as contribuições que saem a nível de abono do salário do lado do empregado. Ok? Então, essa pessoa aqui, ela tem por acordo de trabalho Keren Ishtalmut e retira 2,5% do salário dela para esse Keren Ishtalmut e está aqui. A terceira coisa é Bitur Leumi. Bitur Leumi, todo autônomo, todo empregador, até toda dona de casa que não trabalha, paga Bitur Leumi. Bitur Leumi é, na verdade, um imposto indireto em Israel. É um imposto a mais. Ok? Na verdade, a gente paga através desse canal que é o Bitur Leumi. Não tem ligação direta, não existe correlação quanto você põe de Bitur Leumi, quanto você vai ganhar no futuro. A correlação do Bitur Leumi é quantos anos você contribuiu e se você contribuiu corretamente. Mas não é porque se eu contribuir mais pelo Bitur Leumi, pelo meu nível de receita, eu vou receber o Bitur Leumi maior no futuro. A tabela do Bitur Leumi é por anos de contribuição, de modo geral. Não é por o valor do Bitur Leumi. Ok? Tá bom? Ok. Eu tenho uma pergunta também com relação ao Bitur Leumi. Esse valor também está ligado com o valor do Dmei Avitalá, né, o seguro-desemprego? Então, tudo que você pode ganhar do Bitur Leumi, de Avitalá, de tudo, na verdade, não está ligado à tua contribuição aqui. No que você falou de desemprego, sim, tem um lado que tem a correlação, porque o Bitur Leumi ele tem que te dar um Dmei Avitalá que é relacionado ao teu nível salarial. Ok? Mas é pela essência, é pela natureza desse seguro que é o Dmei Avitalá, que está relacionado diretamente ao salário da pessoa.
mas, de modo geral, uma contribuição futura a nível de previdência pública, como de aposentadoria do Leumi, não está relacionada ao valor que é retirado dele. Tá bom? Ok. Isso e esse também... percentual, ele é fixo ou ele depende de acordo esse com o percentual salário? é fixo, mas ele tem patamares. Ok. Tá? Não vamos entrar agora nisso, que eu não vou querer, em linguagem científica, embolar o meio de campo de todo mundo aqui. Tá bom? O importante é vocês saberem conseguir identificar as coisas e saber o esquema por detrás. Então, olha só, voltando. Primeira linha, a gente viu o vilão maior, ou não vilão, Massar Nassar. Eu vou contar para vocês de refresco uma historinha. Quando eu era pequeno, tinha uma propaganda do imposto de renda do Brasil. Eu sou, como a maioria dos cariocas, eu sou altamente desafinado, mas eu vou cantar para vocês a propaganda que tinha na televisão. Apareciam uns bonequinhos lindos, em desenho animado, e cantavam assim: vamos construir juntos, com o trabalho, construir juntos, para o bem de todos, construir juntos, para o Brasil, blá, 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 blá. Eu vi isso, eu me lembro que eu estava na frente do televisor, eu vi com meu pai, eu era uma criança pequena e tenra, e falei: que legal, pai. Meu pai fez uma cara horrível, porque aquele era o imposto de renda do Brasil. Imposto de renda no Brasil. Agora, aqui em Israel, o nosso relacionamento com o imposto de renda, ele é mais, vamos dizer assim, ele é ambivalente. Por um lado, ele é o grande vilão, que ele retira da gente. Por outro lado, o nosso parcial conforto é que a gente vê que o dinheiro é aplicado em asfalto, em estradas, em escolas, etc, etc. Então, é só isso que eu queria só lembrar a vocês, que apesar que ele é o vilão, mas também existe um pouco de retorno disso. Então, que a gente se console com isso. Então, voltando à lista aqui. Em Israel se vê mais esse desconto. Aqui você vê um pouco mais retorno. Uma ligação, você vê esse retorno direto. Então, pelo menos, apesar que o nível de imposto em Israel é muito grande, porque o imposto em Israel não é só imposto de renda. Vamos acabar a lista aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Embaixo do Bitur Leumi tem aqui Bitur Briut, que é o seguro de saúde. Esse seguro de saúde não tem nada de seguro de saúde. Esse seguro de saúde é uma lei que teve em Israel, que fala que existe Kupot Holim em Israel. O plano básico das Kupot Holim você não precisa pagar. As Kupot Holim recebem uma verba governamental. O que sustenta essa verba governamental é um outro imposto, que é esse imposto aqui, Bitur Briut. Não tem correlação quanto você paga e quanto você recebe no Kupot Holim. Esse Bitur Briut, ele é percentual quanto você ganha. Quem ganha mais dinheiro, quem o salário dele é maior, a receita é maior, paga mais desse imposto Bitur Briut. E quem ganha menos, paga menos. Mas todo esse dinheiro vai para sustentar as Kupot Holim, o plano básico delas em Israel. E é para lembrar que a Kupot Holim, o plano básico, não tem diferença entre pessoas em Israel, é gratuita essa área. E ele é sustentado desse outro imposto que tem aqui. Então, nessa lista aqui, vamos contar os impostos que tem. Massa Hanassá, imposto número 1. Na terceira linha, Bitur Leumi, também é um imposto. Bitur Briut, também é um imposto. Ok? Tá bom? Ok. Rony, eu queria só ressaltar a questão do Bitur Briut aí que você explicou. É a questão do socialismo aqui, né? Ainda é um resquício do socialismo. É verdade, e também o regime de imposto em Israel, é bom lembrar, ele é progressivo, ou seja, ele tem patamares, quanto mais você ganha, e para cada faixa de salarial que você sobe para cima, a percentual de imposto de renda aumenta. Ok? Então, ele é progressivo também por esse resquício socialista, ou não, a gente que fala que é o modelo por si só hoje em dia, mas, de modo geral, essa é a história. As últimas duas linhas nesse tlush, eu só quero explicar. Uma está escrita aqui de Dmei Niul Pensya. Provavelmente essa pessoa que tem esse tlush, a pência dela é uma pência que o governo paga diretamente, sem entrar em detalhes agora. Esse Dmei Niul aqui é só a taxa de comissão que ele paga. Tá bom? E a última coisa, um Kupat Gemel, é um fundozinho pequeno que também retiram daqui. O que não aparece nesse tlush, eu quero mostrar para vocês em outra tela. Isso que eu queria mostrar. Kolshut. Isso é só um site que eu peguei, não é importante o site em si. O que é importante é só essa linha que eu quero explicar para vocês. Tá bom? Essa linha é a linha importante. Esses 3 ou 4 números aqui. Tá bom? Ok? Os 6% que estão vendo aqui, esse aqui 6%,
tá bom? É a contribuição que o empregador faz para a PNCD, tá bom? No TRUS que a gente viu não estava, mas na maioria dos TRUSHIM está essa contribuição de 6%, que é quanto vão tirar do bruto do teu salário. Para o teu Biturmina Limbo, teu Querem Pensa. 6%. Ok? Tá bom? Ok. Equivalente a ele. Agora, essa é a única contribuição que é vista no TRUS e é a única contribuição que é a contribuição do trabalhador, do empregado. Ok? As outras percentuais, vocês vão ver, é do lado, por parte do empregador, eles não aparecem no TRUS. Não aparecem no TRUS. Ok? A primeira, essa que está no lado direito de 6%, esse 6,5% aqui, que é a participação do empregador para o seu fundo de pensão. Ok? A mínima, hoje em dia, que o empregador tem que começar a... Na verdade, hoje em dia está chegando já isso, mas, de modo geral, o mínimo, hoje em dia, já chegou a 6,5%, é o que ele precisa contribuir, e do lado do trabalhador é 6%. Ok? Além dessa, tem que foi falado antes, existe uma contribuição adicional por parte do empregador, que é esse outro 6% aqui, vocês estão vendo, que é o que o empregador ele contribui para uma indenização futura para a pessoa. O que é indenização? Isso é uma lei da época até otomana em Israel, que tem uma lei que existe em Israel muito antiga e arcaica, que para cada ano que você trabalha, e você depois é despedido, você tem direito a 1 mês de salário para cada ano que você trabalhou sobre esse empregador. Se eu trabalhei 12 anos, vamos dizer que o meu salário último foi 10 mil, vamos dizer 5 mil, eu trabalhei 12 anos, significa que minha indenização é em torno de 60 mil shekalim. Ok? Da onde sai essa indenização? Dessa contribuição aqui de 6%. Ok? Vamos somar isso aqui, 6,5% mais 6 mais 6, sai 18,5%, que esse 18,5% é o valor que entra todo mês no fundo de pensão, é o dinheiro que é injetado todo mês no fundo da pessoa. Vamos dizer alguém que, para facilitar, vamos dizer alguém que tem um salário de 10 mil shekalim mensais, tá bom? Como a contribuição no total dela entre empregador e empregado é 18,5%, então entra 1.850 shekalim todo mês. Ok? Isso que tem que entrar. Agora, chegando na pergunta que foi feita antes do nosso encontro aqui, o que acontece se eu vejo no meu salário que estão me descontando esses 6% aqui, mas quando eu peço para o fundo de pensão um statement, eu quero ver se está lá, o empregador não fez, isso é um crime trabalhista e ele tem que repor, o empregador tem que repor isso. Sim? Isso é bom se verificar de maneira quaternal, trimestral falando, meio ano, ver se essas contribuições são feitas. Como se faz exatamente? Vocês podem me mandar telefone, WhatsApp. Se eu não atender, tem alguém que trabalha aqui comigo, vai ajudar vocês a entenderem e como você tira um statement desse e como você verifica se está certo o que estão me abonando no salário, o que estão me contribuindo efetivamente no meu fundo de pensão. As empresas também são obrigadas a te mandar cada quartil, né? Exatamente, elas também são. E o problema é o seguinte, em Israel existia um ex-Nagid, que era o ex-chefe do Banco Central israelense, o Frankel. Ele era americano de formação e os statements dos bancos americanos são maravilhosos de ler. Igual você chega nos Estados Unidos, é muito mais fácil você andar numa rodovia lá do que você andar em Israel, no Brasil. Então, ele falava, o cara era PhD, ele falava para os bancos israelenses, eu não entendo o statement que vocês mandam para as pessoas. Quer dizer, Israel tem um talento incrível de fazer com que transformar qualquer statement, de ser mais simples, de banco, de conta, ou verba-chave, disso, num hieróglifo que precisa de alguns escribas como eu e outras pessoas para ajudar a decifrar o que está escrito lá. Mas quem é teimoso pode conseguir, quem não consegue pode pedir ajuda, não é vergonha. E a gente está aqui para isso. Agora, de modo geral, eu quero só fazer uma observação importante sobre essas contribuições mensais. Eu disse que um dos recursos que a gente tem é otimizar a nossa pênsão. Tá bom? Reparem aqui que a frachá do Oved, por lei, é 6%. Mas, se você quiser,
voluntariamente do seu lado, você pode botar mais 1%. Você pode falar, você só quer contribuir só com 6,5% no empregador? Mas eu quero aumentar. Você pode botar 1% a mais. Por que você poria aqui e não abriria uma poupança por fora? Porque aqui você tem alguns benefícios fiscais. Para cada 100 cheques que eu estou botando, é como se eu estivesse botando, na verdade, são de 75 escalinhos. Que o governo, como se fosse, está me subsidiando essa minha poupança. Não vou explicar agora como funciona esse subsídio. Mas esse benefício fiscal faz com que, para cada 100 cheques que tem lá dentro, na verdade, eu só tirei do meu bolso uns 75 escalinhos. Que é um bom negócio. Então, eu posso melhorar esse negócio. Eu posso aumentar essa contribuição de maneira voluntária. O meu empregador não pode me bloquear. Eu quero botar 1% a mais. Vai ser abonado do meu salário, vai ser abonado do meu TUS. Não tem problema. Isso não tá ligado ao quanto o empregador. O empregador do lado dele também, a questão de benefício trabalhista para a pessoa, pode falar, eu vou aumentar para você. Eu, em vez de 6,5, vou aumentar 7,5. Para a pessoa, às vezes, é melhor que ela receba do empregador dele, em vez de 6,5%, 7,5% aqui, porque a longo prazo é mais dinheiro para ele do que, às vezes, um aumento salarial pequeno. Isso é uma coisa que pode ser verificada, tem um break-even, dá para verificar isso. Então, isso é modo geral sobre percentuais. Quem quiser mais detalhes, não tem problema, pode falar comigo, com outras pessoas, a gente pode explicar melhor. Voltando, o intuito nosso aqui é dar para vocês uma ideia geral. Ok? Tá ótimo. Sobre isso. Eu quero passar ainda sobre um pouco de poupança e investimento em Israel, falar um pouco também de seguro-saúde, para vocês entenderem que tem uma coisa importante. Rony, eu senti falta de algumas coisas no TLUS. Então, vamos lá. Nekudot. Agora, eu vou querer dizer uma coisa. Tem mais um assunto que eu não vou querer entrar agora aqui, que é a área relacionada a impostos. Tá bom? Nekudot Zhut, esses pontos que tem, são pontos que, de maneira geral, eles fazem diminuir o encargo de imposto na fonte do teu salário. Ok? Por exemplo, uma mãe que ela cria filho sozinha, uma pessoa que mora numa área muito extrema em Israel, ao longo dos anos, a legislação criou alguns benefícios, e esses benefícios foi criado através de um sistema de pontuação, tá bom? Que essa pontuação diminui o lastro, é aquela primeira linha que a gente viu do Mas הכנסה, do quanto é descontado para você na fonte lá. Isso é de maneira geral, para vocês entenderem o esquema. Existe uma tabela para isso, vocês podem falar com gente da área, contadores também, ou corretores de seguros, ou planejadores, ou consultores financeiros, as pessoas sabem de maneira geral entender. Para vocês entenderem hoje em dia que Nekudot são pontos que ajudam a liberar um pouco do encargo, do fardo do imposto de renda, de modo geral, do que é descontado na fonte. O autônomo também tem o mesmo tipo de esquema, só que com o autônomo é questão de devoluções, questão de apresentar receita, mas, de modo geral, é a mesma ideia. Tá bom? Eu vou me contentar com essa resposta, Carol, que vocês se contentem, porque eu não quero atirar para todos os lados. Eu sei que é complicado, é difícil até de entender. Não é tão complicado quanto se explica, é porque a ideia aqui é tentar dar uma ideia geral para as pessoas das coisas, tá bom? Mas sabem que existe isso, que tem a questão de pontuação também, tá? Então, das faixas de desconto, né, de acordo com a faixa salarial. Sim, eu não preparei essa tabela, mas vamos dizer assim, alguém que ganha menos de 5 mil escalinhos não paga praticamente imposto, mas se você ganha, por exemplo, entre 107, entre 7 mil e 5 mil, essa diferença de 2 mil, o imposto dela é diferente para quem também tem um salário de até 9 mil, porque ele paga a faixa entre 7 mil e 9 mil, essa faixa, essa camada a mais de salário que ele recebe, o percentual de imposto de renda, nessa camada mais alta, ele é maior. Isso que eu quis dizer antes, que o imposto é progressista. Isso, de maneira geral, isso é uma tabela que eu até podia procurá-la agora, mas vamos deixar para lá, tá bom? Mas saibam que quanto mais você ganha em Israel, mais você vai pagar imposto, como não do primeiro cheque teu, não da parte inferior do teu salário, mas desses patamares superiores, a renda que o que é recolhido na pessoa, é como se a pessoa tivesse vários salários. Ela tem um salário da faixa até os 5 mil, até os 7 mil, até os 9 mil, até os 11 mil, até os 13 mil, até os 15 mil. Cada faixa dessa, o imposto de renda é como se fosse um salário separado, um componente separado, um regime separado, é um percentual que é retirado separado. Então, quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto.
Você não vai ganhar menos que alguém ganha menos que você, mas a nível é uma parábola que ela vai ser curvando, ela vai se atenuando. Uma curva que funciona assim. Isso a maioria dos países nórdicos, todos os países que são metidos a social-democratas, não quero agora falar mal e bem, que tem um lado bom nisso, mas, de modo geral, isso pode desestimular um pouco, às vezes, as pessoas, mas é o que a gente tem hoje em dia, o regime atual em Israel, que é um tipo de compromise, é uma maneira de chegar numa coisa moderada. É um capitalismo menos razírio, menos selvagem que Israel tenta implementar. Sim, isso é de modo geral. Alguma pergunta pessoal sobre aposentadoria? É o momento, se vocês quiserem perguntar. Tinha uma pergunta também que eu acho que é super válida, é a questão de trabalhando como CLT e também ter uma sequatura, né, ao mesmo tempo. E a pessoa é Srirá e Etzmaí. Bom, eu respondo isso Isso, rapidamente. Srirá. Pessoal, em Israel não existe pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? O que sim existe é se você também é assalariado, CLT, e se você também é autônomo, você é visto como duas entidades separadas. Você tem o teu salário como assalariado, e lá o teu imposto de renda geralmente descontado na fonte. E você, como autônomo, você é outra entidade, e você é retirado de lá. Eles se comunicam. O contador faz, ele harmoniza entre as duas coisas a nível que tentar diminuir a tua carga tributária, mas, de modo geral, são dois tipos de entidades. É como se você tivesse uma dupla personalidade. Você também é assalariado e você também é autônomo. Às vezes vale a pena uma pessoa trabalhar nesse regime, tem pessoas que não vale a pena trabalhar nesse regime. Existem questões trabalhistas que estão associadas a isso. Uma pessoa às vezes é autônoma, mas trabalha só para uma pessoa e ela dá recibo para ela, então na verdade ela tem relação de empregado e empregador com ela, isso pode acarretar alguns problemas trabalhistas a longo prazo. Então tem um aspecto trabalhista que tem que ser visto também, como você trabalha em relação a um fornecedor seu, não, a um provedor de serviço, como você paga para ele. Então, tem questões que, além de imposto, esse status de empregado e esse status de autônomo, não é só uma questão de imposto, é questão também de regime trabalhista. Tem que levar isso em consideração. Tá bom? Okay. Então, seria uma resposta para isso. Sim. Tem a questão do Pitsuim, que a gente ainda tem que comentar. Verdade, obrigado. Amnésia de alguém de 50 anos. Aquela questão dos Pitsuim, que eu falei que 6,5%, que eu comecei até a explicar a lei otomana, que tem um mês de salário para cada vez, se você é despedido, você recebe esse dinheiro. De modo geral, hoje em dia, todo mundo praticamente recebe esse dinheiro, mesmo que você é demitido ou que você pede demissão. Apesar que, a rigor, é só quando você é demitido. Não é aconselhável retirar esse dinheiro. Grande parte desse dinheiro, num ato de demissão, você pode retirar ele sem pagar impostos. Mas, na verdade, você tem que levar em consideração que esse dinheiro é muito mais importante se ele render a longo prazo dentro do teu fundo de pensão, que isso é uma das otimizações que a pessoa pode fazer. E você só retira ele se realmente você está sem nenhum dinheiro, ninguém pode te emprestar nada, você não tem como custear nada, você não tem nenhuma maneira de conseguir um empréstimo, então você quebra isso aí. Mas isso é uma grande semente que a longo prazo pode ser uma excelente árvore de ajuda no teu fundo de pensão, na tua contribuição, que é quase 1/3 do teu montante. Então, a princípio, é não tocar. Existem alguns casos que sim, mas é bom se aconselhar, se consultar. De modo geral, não toque nisso. Sim. Ok. A Renata também perguntou aqui, falou, você citou o nome das empresas, né? Empresas privadas de previdência. Aí ela pediu para explicar um pouco o que difere cada uma delas e o que seria importante pensar na hora de escolher a empresa. Ok, as empresas em Israel é o seguinte. Imagine que vocês estão no hipódromo, que está uma corrida de cavalos, tá bom? E cada hora tem uma corrida de cavalos e tem uns 15 cavalos que estão correndo lá. Agora tem sempre uns 5 ou 6 que estão na frente. E você não sabe qual dos 5 ou 6 apostar, mas você sabe que esses 5, 6 cavalos principais eles vão chegar na frente. É o que acontece em Israel. Existem umas 5, 6 empresas que, a nível do desempenho delas, do investimento, todo ano elas são na frente. Às vezes a Fênix, às vezes o cavalo da amígdala também a cabeça na frente, ou seja, as tabelas de performance do dinheiro nosso
nas companhias em Israel. Se você está nas 5, 6 companhias principais, não tem muita diferença. Tá? Que seria a Migdal, a Fênix, a Menora, a Clara, às vezes sim, às vezes não. De modo geral, são essas. Eu vi ao Schuster, Shahar. Sim. Existem companhias novas, como a Altshuler Shahar, excelente companhia. Ela ainda não é robusta o suficiente para fundos de pensão, para Keren Shalmut e outros investimentos menores, ela é boa, mas ela está começando a despontar também. Existem alguns fundos de pensão que não estão atrelados a seguradoras, eles estão atrelados a financeiras, vamos dizer assim. Tipo a Altshuler Shahar, que são casas de investimento, investment house. A vantagem é que eles se esforçam mais nos últimos anos para conseguir um desempenho de mercado melhor. O problema é que os fundos de pensão não são robustos o suficiente. Então, existe um pouco de risco nisso, mas é válido e tem muita gente indo para esse lado também. Tá? Isso vocês podem se aconselhar, ligar até para mim, se nenhum isso não é algo que o Júlio também citou a Helmandov. Helmandov também é uma dessa que se enquadra nesse segundo grupo que eu falei, de casas de investimento que estão despontando agora, que são, a gente fala, Kohav Olé, estrelas que estão agora despontando. Estão ajudando a dar uma chacoalhada na hegemonia das seguradoras. Sim, é uma boa companhia. Outra coisa que eu não ouvi, se você falou, me corrige, é a questão da taxa de administração. Obrigado. Taxa de administração. Taxa de administração é uma coisa que deve se lutar em Israel para conseguir uma taxa melhor. Se você trabalha em lugares coletivos grandes, você pode conseguir uma taxa de administração melhor. A taxa de administração, existem 2 tipos de taxa de administração. Uma morde todo mês a contribuição que você dá. Uma, essa é uma taxa, por exemplo, vamos dizer que todo mês entra 1.800 shekels do teu salário, ou 1.000 shekels entra nessa copa. Eles podem cobrar 0,5%, 3%, 4%, depende de companhia, depende de que tipo de fundo. Existe uma taxa que é a nossa, do montante lá, que ela pode variar de menos de 0,5% até 2% ao ano, que também essa segunda ela é mais significativa a longo prazo. Isso é questão de negociação com seguradoras. Os corretores de seguros eles podem conseguir uma coisa melhor e vale a pena também lutar por isso. Isso é um dos componentes também de otimização. Vamos só resumir o que pode otimizar no Keren Pensão. A taxa de administração, em que fundo o dinheiro está sendo colocado lá, qual a porcentagem que você está colocando, então, aquele 7% que eu falei, em vez de 6%, o teu empregador 7,5% em vez de 6,5%, a taxa administrativa, as duas, e também como o dinheiro, em que fundo ele está sendo colocado lá. Eu vou dar um exemplo. Existem fundos que mais de 50% do dinheiro vai para ações. Esse é um fundo que é um pouco mais de risco, mas alguém que vai se aposentar uma perspectiva daqui a 10, 15, 20 anos, mesmo que tenha uns 3, 4 crises financeiras, vai ter época para compensação. Então, para pessoas jovens, de modo geral, se ela pode tolerar psicologicamente e objetivamente, a tolerância de risco dela é maior, sim vale a pena entrar em fundos que são um pouco mais ousados, que significa que a porcentagem de ações no fundo é maior, porque a longo prazo vale a pena. A Cíntia perguntou, a pessoa que está desempregada pode continuar contribuindo para a pência ou para o Keren Stalmud? Vale a pena? Vale a pena. Na questão se você se deve, se ela deve, faça. Se ela consegue, faça. Se ela pode, é outra questão. O que acontece muitas vezes, as pessoas não podem contribuir, então elas pagam uma taxa mínima só para pagar o seguro de vida ou esse seguro trabalhista que eu falei dentro, perdas classe laboral, é uma porcentagem, pode ser 50 shekels mensal, 150 shekels mensal. É o risco, né? Só para pagar o risco, só o teor de seguro que tinha, até que ela volte a trabalhar, e ela geralmente pode fazer isso para 1 ano. Agora, com a questão da corona, saiu uma lei em Israel que mesmo que a pessoa não esteja tendo dinheiro para contribuir, isso vai ser retirado do montante do dinheiro acumulado que ela tem lá. Se você tem algum dinheiro acumulado, você parou de trabalhar, eles vão pagar esse teu seguro, esse risco. Se você não pode pagar mensalmente, eles retiram automaticamente da tua reserva de dinheiro, só para você não perder esse seguro. Porque se a pessoa perde o seguro,
depois ela quer de novo o teu seguro, às vezes vai ter um problema a nível atuário de entrar no seguro, em que condições ela vai ser reaceita, pode ser complicado. Então, não vale a pena perder esse seguro. Então, na época da corona, eles deram uma facilitada nessa área. Assim, normalmente quando você entra na empresa, a empresa ela já te sugere um agente de seguro, né? No meu caso, por exemplo, foi a GAM Leader. Ok. E aí, lá no HM Leader, eles, ou em qualquer outra empresa, né, de seguro, né, corretor de seguro, no caso, né, eles vão te oferecer aquilo que é melhor, que é de interesse deles, né? Sim, sim. Existe sobre... Sim, continua, Carol. A minha pergunta, assim, na verdade, se existe alguma vantagem das pessoas aceitarem essa empresa, essa corretora de seguro, ou se você recomenda também negociar alguma coisa nesse caso, ou buscar outro tipo de ajuda, como é que você... Bom, de modo geral, você não é obrigado a optar pelo corretor que te oferecem. Eu, por exemplo, acontece muito das pessoas transladarem para mim a administração de fundos de pensão. Às vezes as empresas, o que elas têm de bom, às vezes elas têm de bom, se elas trabalham especificamente com uma seguradora, elas podem ter uma boa taxa administrativa. Muitas vezes eu falo para a pessoa, olha, a taxa administrativa é muito boa dessa empresa, continua trabalhando através desse corretor. Isso pode acontecer. Ou existem alguns corretores, como por exemplo, eu trabalho, que nós na verdade somos mais brokers, a gente é aberto, a gente está em todas as seguradoras, e o nosso nível de comissão é bem parecido ou igual, eu trabalho flat. Para mim não me importa, a pessoa fala, Rony, eu já estou na Arelo, continua na Arelo, continua nessa corretora, esse não é o caso. E hoje em dia, ninguém pode, se você já tem uma mochila, você já veio com uma bagagem de pensão, um fundo de pensão, que já te contribuíram, nenhum corretor pode abrir antes de ver o que você tinha anteriormente. Não quer dizer que eles vão falar para você continuar, mas a rigor sim deve falar isso. Geralmente, os fundos de pensão que você já tem antigamente, que você já está carregando eles há um tempo, geralmente eles são os melhores que os atuais. Então, de modo geral, sim vale a pena continuar um programa passado que você tem. Sim? E existem corretores como eu, que somos propaganda, brokers, que eu trabalho com a Migdal. Para mim, não tem diferença em que companhia a pessoa está, o que ela quer entrar, você escutou bem falar de uma. Então, isso não afeta a mim. O que sim afeta, eu não vou querer trabalhar com uma seguradora que eu não tenho muito contato e o serviço, eu não sei que nível de serviço eu vou receber em relação a eles. Mas, de modo geral, você não precisa optar obrigatoriamente pelo corretor ou a empresa que o empregador está te optando. Tá? Isso para o corretor não faz, para a empresa não faz muita diferença, ele vai pagar o mesmo montante, aquela contribuição mensal que a gente viu de 6,5 e mais 6 que ele contribui, não tem diferença para onde que ele está contribuindo a rigor. Tá bom? É isso. Okay. Isso hoje em dia é algo que é totalmente de domínio e controle, liberdade do empregado, ele é dono da pólice dele. Antigamente não era assim, o empregador também era dono da pólice. Hoje em dia não é assim. A nível jurídico, o teu fundo de pensão, isso é um pacote que pertence exclusivamente ao empregado. Ok. Uhum. Eu acho que tem mais uma pergunta que... Vamos fazer essa pergunta e vamos falar um pouquinho de investimento, que as pessoas vão querer saber. E se você tem uma pensa numa companhia. Numa companhia, e aí depois, quando você entra numa empresa, eles abrem uma segunda. Sim. Como eu falei antes, a ideia geral é melhor continuar uma coisa que você tenha. O que acontece em Israel é que as pessoas chegam numa situação de muita fragmentação. Elas têm vários fundos de pensão que refletem vários anos, elas trabalharam em vários lugares diferentes. Hoje em dia, existe um trabalho de consolidação que pode ser feita. Existem até alguns produtos no mercado que sabem consolidar o que a pessoa tem e que tentem transformar isso, na medida do possível, num fundo só. E mesmo que a gente não consiga, às vezes, consolidar tudo, esses outros menores que ela chegou a acumular dinheiro lá no futuro vão ser parte de uma composição que vai ser o fundo de pensão delas de maneira geral. Existe uma lei também que fundos de pensão menores acabam automaticamente entrando em fundo de pensão grande que você tem. Existe uma aglomeração automática que existe hoje em dia, mas é bom também analisar e tentar
consolidar essa área. Sim. Isso é Tá possível bom. de fazer. Quem quiser pode telefonar, eu explico como faz isso. Essa Inclusive, explicação, essa pediram aqui orientação é o gratuita. seu Sim. contato. Eu posso passar aquele link que você me mandou? Pode passar, sim. Primeira coisa, como eu disse, a aposentadoria é um polo de, vamos dizer assim, uma fonte de receita que a pessoa tem que ter, ela tem que ter outras fontes de receita, tá bom? Aqui eu sempre gosto de falar, talvez você escutou no networking que eu cheguei a comentar lá, Carol, no BNI, que é uma anedota que eu adoro, verdadeira, que é nos últimos 150 anos verificaram quem soube administrar dinheiro melhor que todo mundo. Não foi Warren Buffett, não foi o Safra, não foi nenhum banco especial, não foi nenhum líder de mercado. Quem soube administrar melhor dinheiro que todo mundo foram universidades Ivy League americanas. Com o dinheiro nostrum delas, o dinheiro particular delas, eles souberam administrar melhor. Qual é a composição que eles fizeram de modo geral, até hoje fazem? 40% do dinheiro das pessoas está no mercado financeiro, ações, renda fixa, essas coisas. Em torno de 1/3 do dinheiro está investido em que a gente chama de área imobiliária comercial e 1/3 está em coisas alternativas, tá? Fundos alternativos. Alternativo, de maneira geral, sem agora entrar nisso, isso também é um assunto, uma palestra por si só, Carol, é qualquer investimento que ele não tem uma ligação direta com o mercado financeiro. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu toco meu telefone e me ligam da Kvichesh. Falam assim, Rony, você quer investir na Kvichesh? Aí vamos escutar qual a proposta de vocês. Você está disposto a investir $100 mil num segmento novo e você ganhar parte do pedágio? Eu falo, quer saber? Eu topo. E eu entro nesse investimento, botei $100 mil e eu ganho parte uma porcentagem pequena do pedágio de todo mundo. Esse investimento que eu fiz aqui, se as bolsas de Nova York no mundo inteiro quebrarem, o volume de carros que vai mudar na Kvichesh não vai ser tão grande. O volume de carros vai continuar, talvez pode ser que vai até aumentar, não sei. E o que significa? Que esse investimento, pela natureza dele, ele não tem uma correlação direta com o mercado financeiro, com as bolsas. Isso significa que isso é um investimento alternativo aos mercados financeiros. Isso é uma regra geral que as pessoas têm que tentar entender, que elas têm que distribuir o risco delas. Por exemplo, um israelense médio, o dinheiro dele está assim. Ele está sem saber. Eu sempre estou com clientes israelenses e falo, você sabe que o teu dinheiro está 70% no mercado financeiro. Como? Eu não tenho nem Rony, eu não tenho nem carta de investimento no banco. Como 70% do meu dinheiro está no mercado financeiro? Eu falo, não. O teu dinheiro da pência, ele 95%, está aplicado no mercado financeiro. A menor, a amígdala, a arela, claro, eles estão aplicando o teu dinheiro no mercado. Ok? Isso é uma coisa que a pessoa tem que saber. Os outros 30% dele estão na casa ou no apartamento que ele comprou. Quer dizer, não é nem um investimento imobiliário que ele recebe. É uma coisa que ele usufrui. Então, as pessoas têm que começar a pensar fora, o que fazer com investimento fora. Com que dinheiro eu faço isso, Rony? Então, tem algumas maneiras. Existem alguns programas de poupança em Israel que você pode botar dinheiro, não nos bancos, não é propaganda, mas na verdade nas seguradoras. Você paga menos de 1%, você pode botar dinheiro a nível mensal, com Horat Keva, com 500 shekels por mês, 100 shekels por mês, ou um dinheiro que você trouxe do Brasil, você quer botar, você pode fazer isso. Isso é o que você pode fazer. Existe também uma maneira, quem já está com aposentadoria em Israel há um tempo, e já está com dinheiro acumulado lá, você pode conseguir um empréstimo muito barato, usando o dinheiro que está acumulado no teu fundo de pensão, e que fica de garantia para eles. É um empréstimo de 1%. A gente geralmente faz um alavancamento desse para as pessoas. A pessoa pega 400 mil shekels a 1%, a gente consegue fazer um investimento de 5%. Isso são coisas que podem ajudar a isso que eu comentei antes, de aumentar a receita da pessoa na terceira idade, vamos dizer assim. E existem vários outros tipos de investimento. O problema de investimentos é que precisam ser analisados. Tem muito investimento que é um black box, que fala para você, põe dinheiro aqui e o dinheiro vai sair desse lado aqui, vou te dar 7%. Mas o que está acontecendo aqui no meio? Você tem que tentar entender, ou você tem que fazer uma diligence, alguém verificar para você o que está acontecendo. Isso não tem jeito, tem que se consultar. Isso é uma segunda coisa. Sobre a questão de aposentadoria fora de Israel, cada caso é um caso. Se a pessoa já está recebendo uma contribuição mensal, existe uma maneira de trazer para Israel.
Se o dinheiro ele tem que optar entre trazer a bolada de uma vez só ou receber de maneira mensal, tem que se verificar também quanto dinheiro está lá, quais são as condições de trazer, etc, etc. E cada investimento ele tem uma razão de ser. Um apartamento para alugar ele tem uma razão de ser. Sobre o investimento do Brasil, eu tenho que falar uma coisa muito importante, que eu mesmo fui vítima, como todos nós. Os juros no Brasil são altamente atrativos, mas eles são de época em época. A gente, muitas vezes, como agora, recebe umas pancadas no meio, que é o risco Brasil. Existe o risco Brasil embutido da desvalorização do real, de problemas estruturais no Brasil, macroeconomia, etc, etc. Então, eu não estou falando para ninguém fazer um shift direto e trazer tudo do Brasil para cá. Não é fácil, na situação atual, liquidar imóveis no Brasil, hoje em dia. Por outro, não é fácil trazer todo o dinheiro. Mas o que a gente tem que se conscientizar é que se o teu centro de gravidade da tua vida é em Israel, você consome em Shkalim, começar a organizar um processo de transladar o patrimônio para Israel. A moeda aqui ela é forte, aqui você pode investir em Israel no mundo inteiro, você pode investir na Wall Street, só pague as taxas. Você pode investir na Sibéria, você pode investir em sequoias na Califórnia, o que você quiser, você pode investir em Israel. Está tudo aberto. Você só tem que pagar a diferença de impostos para isso. Você pode investir, não tem nenhum problema. É mais fácil que no Brasil. Então, eu não estou falando para ninguém retirar o dinheiro do Brasil, fazer vamos dizer, a aliada do dinheiro do Brasil, ela é mais lenta que a nossa aliada física. Mas ela deve ser feita também por causa dos riscos que hoje todo mundo recebeu, por exemplo, a pancada nos últimos meses. É um exemplo ilustrativo sobre isso. Então, é tudo muito dinâmico e cada caso é um caso. A propaganda que eu preciso fazer para todo mundo, eu faço em nome de todos os corretores de seguro em Israel. Pessoal, duas coisas que tem que saber. Seguro de vida é algo altamente importante se você é casado, se você é pai, se você é mãe. E acredite se quiser, seguro de vida é muito barato. Você pode comprar mais de 1 milhão de cheques de seguro de vida por 100 shekalim por mês, dependendo da tua idade e da tua situação de saúde. Verifiquem. Isso é número 1, seguro de vida. Número 2, seguro saúde. Pessoal, 70% da classe média israelense tem seguro particular, além de todas essas coisas de Maccabi, de Milred, de Clali. Por quê? Eu vou falar isso agora, Alereg Elhad, em uma frase só. Quem quiser, a gente está à disposição para explicar melhor. O Maccabi, as outras Kupot são excelentes para a medicina diária. A medicina cotidiana, eles dão a conta do negócio. O que falta em Israel são 3 coisas na Kupat Cholim, e elas sabem. Remédios caros. Remédios caros, as Kupot, elas não ajudam. Remédio caro, por exemplo, remédios para leucemia, que pode custar de 5 a 15 mil dólares mensais. Isso a Kupot não vai te ajudar. Não é aquele subsídio que você vai no Beit Merkachot, na farmácia em Israel, e aí o Maccabi está te ajudando com 50% ou 50 shekel como se fala, na receita, no prescription. Não é isso. São remédios caros, a Kupat Cholim não ajuda. Isso acontece muito, é um seguro muito barato. Outro seguro de vida, de saúde que também a gente faz, que é importante, é de transplante. Estatisticamente, quase ninguém faz transplante, mas quando acontece, é uma facada, é um preço de um apartamento, e isso é algo que você pode ter barato, 100 cheques para uma família inteira, 150 cheques, você pode ter um seguro de remédios que pode pagar milhões a nível de câncer e transplante. Existe outro seguro que é a parte desse, um componente a mais, que é opcional, que é a cirurgia particular em Israel. A Kupat Cholim, ela te dá direito a fazer qualquer cirurgia que você quer em Israel. O problema é quando você quer um médico um pouco melhor, um bam, ou você recebeu a indicação de alguém, provavelmente tem uma grande fila de espera para chegar nele, na Kupat Cholim. Para isso tem seguro particular. 70% da classe média israelense não é boba, tem seguro particular para isso. Existem mais outros tipos de seguro-saúde, vale a pena vocês se consultarem. Não me importa que a pessoa ligar para mim, me usar para saber, acabar fazendo com o corretor dele atual. Não tem problema. O importante é que vocês façam. Eu não estou sendo demagógico agora. Não estou sendo. De qualquer maneira, parte das pessoas vão fazer comigo, parte vão fazer com outras pessoas, não tem problema. Mas vocês têm a obrigação pessoal de verificarem. Porque eu quero trabalhar, eu quero só fechar com uma coisa assim, meia ética, Carol, quanto à licença. A gente está no século XXI e o Estado israelense, os Estados europeus, passaram já há muito tempo a responsabilidade pessoal
Responsabilidade do futuro, do teu bem-estar para o indivíduo, para o cidadão. Não é mais em nome do Estado. O Estado antigamente dava aposentadoria em Israel, ele dava todos os serviços públicos de saúde. Hoje em dia, ele dá só um componente. Você tem a responsabilidade pessoal para você com a tua família, de ver a questão financeira, de ver a questão de previdência, de ver a questão de saúde, está com você. Esse é o lado pesado da história. O lado bom, tem muita gente, como eu, que está disposta a dar o serviço de falar. Vocês podem alugar a gente pelo telefone e entender melhor. E não tem jeito. Tem que fazer dever de casa, e quem fizer dever de casa vai sair ganhando, vai estar mais protegido, vai estar mais entendido, vai estar mais tranquilo, vai estar mais sereno e vai estar mais estável. Mas é uma coisa que tem que fazer. Levantar o telefone, perguntar, fazer. Se vocês não encherem o saco, vocês não vão continuar na situação. E vocês estão melhor situação que os israelenses. Porque os israelenses acham que sabem. Não é, Carol? Você pode falar isso de casa. Os israelenses acham que ele sabe. A gente, pelo menos, sabe. O brasileiro, pelo menos, chegou à vontade. Como é que funciona, Rony? Então está melhor. O israelense, eu tenho um trabalho duplo. Primeiro eu tenho que convencer meu cliente israelense que ele não sabe. Depois eu tenho que reeducar ele. Não, se o brasileiro chega aqui e fala, como é que é o esquema aqui? Isso já é uma grande vantagem, é um alívio para mim explicar para alguém qual é o esquema aqui. O israelense tem que convencer ele que ele não sabe, apesar que ele é 7ª geração em Jerusalém, ele não sabe como funciona o esquema financeiro de Israel, nem o esquema de saúde. Então, aproveitem e vamos para frente. Tá bom? Legal, legal. A minha última pergunta é uma colocação que eu me lembro que uma vez já me falaram, a questão do Arabitur. Sim. Então, Arabitur é uma coisa maravilhosa. Existem coisas que o governo fizeram boas em Israel. Uma delas é essa coisa chamada Arabitur. O Israel é um dos melhores países do mundo, que hoje você tem acesso, qualquer pessoa, eu faço para as pessoas isso, mas você também pode fazer sozinho. É um site que você vê todos os seguros que você tem em Israel, para onde você está pagando tudo isso. O difícil é decifrar depois. Não tem problema, a gente pode ajudar vocês a decifrar o que vocês pagam. Arabitur, existe uma coisa chamada também Maslekah Finance, que é outro database que você também pode acessar, que também te fala onde você tem dinheiro acumulado, se você trabalhou em algum lugar e te fizeram alguma frachá, te fizeram alguma contribuição para algum fundo de pensão, você nem sabe que existe, vai aparecer lá. A gente também faz isso para as pessoas. O que eu faço a mais, e muitos agentes fazem, é preparar um relatório em base desse site. Arabitur Maslekah. Quem quiser, depois fala comigo. Qual é o segundo? Não havia o segundo? A Maslekah Pensionit. Maslekah Pensionit. Depois eu vou procurar o link para vocês. Quem quiser pode tentar acessar, e quem quiser fazer através da gente, a gente também tem um serviçozinho, que a gente também faz um relatório pequeno, para a pessoa ter uma ideia. Na verdade, a gente faz isso para todo mundo. Alguém chega para mim, eu quero que você administre o meu fundo de pensão. Antes de tudo, eu acesso essa Maslekah para ver o que está lá, o que a pessoa tem. Pode ser que ele tenha um fundo, ele tem um programa de pensão muito melhor que ele trabalhou num trabalho dele anterior há 3 anos atrás, que a gente pode adotar ele, em vez do que ele tem atual. Então, isso é uma coisa que foi boa em Israel, que o regulador fez em Israel, e a gente usa. As pessoas podem tentar usar isso direto ou através da gente também. Quais os seguros que tem em Israel, Arabitur, inclusive de carro também, residência, seguros pessoais, vida, saúde, o que a pessoa tem. Às vezes, mandaram você assinar uma coisa, você nem sabe o que você está pagando. O israelense é campeão nisso. Você sabe que o israelense é o maior medo dele. Qual é o maior medo do israelense? Vamos brincar. A gente está, só quem fala português aqui, então vamos rir um minuto dos israelenses. O maior medo dos israelenses é se passar por otário. Fraia. É ser fraia. Agora, ele é o que é o mais fraio de todos. O número de seguros que já assinaram os caras em Israel que eles pagam, eles não têm ideia, é algo assim incrível. E esse Arabitur ajuda a decifrar isso, e a Maslekah Pensionit é o database que fala onde cada dinheiro que até hoje fizeram uma contribuição em teu nome para algum lugar, aparece lá ou tem que aparecer. É isso. Legal. Rony, obrigada, foi muito legal, recebi aqui alguns comentários já. Tá ótimo, Rony, muito obrigada. Pessoal, obrigado aqui a vocês. também Parabéns pela iniciativa, Carol. Parabéns pela iniciativa. Tá eu sempre falo, eu aprendo demais, eu sempre aprendo muito. Em cada live eu aprendo muito. Ótimo. Obrigado a todos, obrigado por participar. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Tchau, tchau.